Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é André Correia, sou psicólogo clínico e eu tô aqui para falar com vocês hoje sobre a adolescência. Mas eu não queria falar sobre a adolescência da forma que geralmente a gente ouve ou a gente lê, que é o processo de desenvolvimento onde nós passamos da vida infantil para a vida adulta, onde tem as responsabilidades e tudo mais. Eu queria falar com vocês um pouquinho sobre o adolescente no momento do desenvolvimento da identidade. Vamos pensar da seguinte forma: você foi criança a vida inteira e de repente você tem 1 milhão de responsabilidades e cobranças adultas caindo no seu colo. Até aí, ok, todo mundo vai passar por isso ou já passou por isso em algum momento da vida. E como que a gente lida com isso? Primeiro que assim, o corpo está mudando, isso a gente já sabe, né? Começam a crescer os pelos, os seios começam a se desenvolver, o menino começa a desenvolver barba. Ah, e ao mesmo tempo nós ainda não sabemos como lidar com tudo isso, né? Nós temos ainda a necessidade de pai e mãe, uma carência muito grande, nós temos uma insegurança porque a gente não sabe se portar diante do mundo adulto, mas a gente começa a experimentar a liberdade, a autonomia, a independência. Agora a gente pode ficar sozinho em casa, agora a gente pode ficar mais tempo fora de casa, inclusive, a gente pode sair com os amigos, né? A gente começa a ir para lugares um pouco mais distantes, né? A gente começa a experimentar um pouco mais da vida. E nesse período, como nós experimentamos um pouco mais a independência, a liberdade, nós começamos a também ter um pouco mais de segurança, de autonomia, nós começamos a perceber quais são os nossos limites. E nesse período, como nós éramos muito limitados, a gente começa a ir um pouquinho além desse limite e descobrir que o mundo lá fora também é bom, né? E nesse momento começa a vir uma autoestima muito grande. O adolescente com aquele corpo cheio de hormônios, né? A menina começa a se descobrir mulher, o menino começa a querer ser o macho alfa, o dominador, começa a querer provar a sua masculinidade, a menina a sua feminilidade. Eles começam a enfrentar um pouco mais todas aquelas forças que antes dominavam, né? Então começam a desafiar, na verdade são os três poderes máximos ali, né? Os pais, Deus e as instituições. Né? Os pais começam a ser não um rival exatamente, mas eles começam a ser um contraponto. Né? Os filhos querem sair, os pais querem conter. Né? Os filhos querem experimentar, os pais querem alertar. Né? Nós já passamos por isso, não faça isso que é besteira. E nós começamos a questionar as igrejas também, as instituições, as religiões, as fés. Nós nos afastamos, quando nós somos pequenos, nós frequentamos igrejas junto com os nossos pais, nos afastamos porque começamos a questionar a existência até mesmo de Deus, o que é um período muito comum na vida do adolescente. E também o terceiro poder, que são as instituições, a escola, o trabalho e o governo. É nesse momento que o adolescente geralmente se rebela contra o governo, se torna mais politizado, sempre num extremismo, né? Sempre se envolvendo com movimentos, com ideologias muito extremas. É muito comum isso, porque nós queremos nos firmar dentro de um grupo ideal. E nesse período o adolescente continua crescendo, continua se desenvolvendo, fazendo tentativas de avanços, de conquistas. Muitas frustrações vão acontecendo também e ele já se percebe que não cabe mais dentro daquela família, porque a família é um pouco mais estável e o adolescente está numa ebulição de sentimentos, de emoções, e ele vai buscar pessoas com quem ele se identifique. Ele vai se encontrar com os amigos na escola, com os amigos nas ruas, e eles percebem o quê? Aquele grupo de adolescente tá tão perdido quanto ele. Então, aquela começa a ser uma família de pura identificação. Ele começa a se identificar com aquele grupo de jovens, com aquele grupo de adolescentes, e começa a se relacionar com eles quase como uma família, uma confiança muito grande. Todos eles questionando a família, a religião e as instituições como iguais. Então é nesse momento que eles acabam se descobrindo, conhecendo e testando limites, cometendo pequenos delitos às vezes, é a hora que eles estão querendo ser identificados, querendo ser reconhecidos.
né? Você vê adolescentes pichando o nome por aí porque eles querem firmar a identidade, eles querem ser reconhecidos mais uma vez. Adolescentes que buscam novos relacionamentos, é um momento de experimentação muito forte. Então, o namoro hoje em dia, com a liberdade que os adolescentes estão tendo, a transição, né, o experimento da sexualidade é um pouco mais amplo, um pouco mais solto. A rebeldia, a identificação, como eu disse, com os grupos que oferecem alguma base de identidade que suporte esse período que ele está passando, e também acaba encontrando dentro desse grupo de acolhimento um remédio para as dores que ele sente no processo do adolescer. É muito comum que alguns adolescentes tentem se anestesiar através da bebida, através das drogas, o que não é um remédio de fato, porque ele só esconde, ele só camufla os sintomas, as dores emocionais, mas que para aquele momento ele acredita no alto do seu ego, no alto da sua vaidade, no teste dos seus limites, que aquele é o melhor caminho, né? E os pais ficam totalmente perdidos nesse interim, né? Porque o adolescente ele está se descobrindo, ele está avançando contra o que ele sempre foi. Então ele está tentando se reconhecer, ele está tentando se perceber. É muito comum que nessas tentativas existam muitas frustrações. Ele tenta se identificar dentro da família, ele se frustra. Ele tenta se identificar no trabalho, ele se frustra. Ele tenta encontrar uma identidade profissional, ele se frustra. Ele acha que ele é adulto, mas não é. Ele acha que é criança, mas também não é. Quem eu sou nesse meio do caminho? E aí vem uma crise existencial muito grande e muito característica da adolescência. E isso pode gerar uma ansiedade por reconhecimento, uma depressão por falta de referência. São questões que surgem com uma frequência muito grande dentro da adolescência. Então nós temos que ficar atentos. A adolescência já é um período muito crítico. Quem tiver a oportunidade de buscar uma ajuda, buscar um amparo psicológico dentro da sua instituição, com um profissional dentro de um consultório, né, para evitar a depressão, evitar conflitos, crises maiores, seria de grande ajuda. Então fica o alerta aí para todo mundo, fica um pouquinho das instruções para os pais, para os professores que estão passando e que lidam com adolescentes o tempo todo. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só perguntar aqui nos comentários ou mandar inbox e a gente conversa, tá bom? Abraço para vocês e até mais. Tchau!